Olá, que alegria ter você do outro lado para assistir a primeira aula aqui do curso de Raciocínio Lógico Matemático, focado no concurso de Bombeiro Militar. Eu sou o professor Eduardo Tavares e eu vou ajudar você a conquistar todas as questões da prova. Aqui não tem dificuldade, aqui tem oportunidade. É isso mesmo. A gente vai pegar a dificuldade que você tem e a gente vai transformar isso em oportunidade. Você vai chegar na prova e vai ver, por exemplo, questão de associações. Você vai moer esse conteúdo. Desde que, tem uma condicional, claro, desde que você faça o que o professor vai te pedir hoje, na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro. Eu vou pedir para você o seguinte, na verdade eu vou falar o seguinte, o meu lema é, tá? Vamos deixar um lema aqui, vou até anotar no papel aí, aula dada é aula revisada. Você vai ter a sensação de que você entendeu tudo dessa aula, e de fato você vai entender tudo. O método que eu trabalho associações é extraordinário. Ele vem da minha dupla jornada, professor e concurseiro. E eu precisei aprender para passar na prova. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou te ensinar o que você precisa saber para passar na prova, beleza? Mas depois de ver a aula, você precisa revisar esse conteúdo. Quando eu tenho que revisar, professor? De preferência hoje, de preferência amanhã, no máximo depois de amanhã. Nossa, pessoal, mas meu cronograma está apertado. Sempre coloca um intervalo para revisar, nem que seja você pegar uma questão e refazer. E nunca deixe de revisar, que é aquilo que a gente chama de rememorar esse conteúdo no máximo no intervalo de 7 dias. Então você que tem um cronograma, faça um bom cronograma. Coloque revisões espaçadas dos seus conteúdos. Por quê? Porque isso vai fazer com que você ganhe cada vez mais segurança e musculatura no seu conhecimento. Uma coisa importante também é como revisar. No primeiro momento, o professor sempre pede para que você faça as questões que estão aqui. Pegue as questões, tente fazer de novo. Por quê? Deu dúvida? Você tem o recurso da aula, você pode vir aqui e ver aonde você travou. E isso vai ajudar demais, porque a partir do momento que você vê onde travou e isso passa, esse conhecimento gruda. Se você fez todos os exercícios e está fera, já entendeu, dominou, faça questões da mesma banca ou de uma banca diferente. Não tem problema nenhum. Mas mantenha-se sempre estudando o conteúdo para que você domine. Associações é um assunto que cai sempre na prova. Então é um assunto que você pode deixar destacado como um assunto que você sempre tem que rever. Para que no dia da prova, se isso porventura cair, você moa o conteúdo e garanta um excelente ponto. Aqui no curso, a gente transforma dificuldade em oportunidade. Esse é o recado. A partir de hoje, tudo aquilo que você acha difícil em matemática, em raciocínio lógico, esqueça. Não é mais difícil. Para você agora é oportunidade. Muita gente vai fazer a prova menosprezando esse conteúdo porque vai chutar. Você não vai fazer isso. Você vai chegar lá e vai ver 5 oportunidades de colocar você dentro do concurso, garantir a sua aprovação e a realização do seu sonho. Beleza? É para isso que eu estou aqui. Fechou? Ficou com alguma dúvida? Sempre estou à disposição de todos os alunos para tirar a dúvida e eu garanto, vai ser muito rápido, tá? Mandou dúvida para mim, eu já vendo, tendo disponibilidade, no primeiro minuto eu resolvo e tiro a sua dúvida, tá bom? Lembrando também que nós vamos fazer outros encontros aqui na plataforma, vão ter outros materiais, exercícios extras, mas até o dia da prova vai ter muito mais conteúdo do que o exposto aqui na aula, tá? A gente vai fazer as lives, a reta final, revisões, fique tranquilo. Nosso objetivo de todos os professores aqui é garantir realmente a sua aprovação, tá bom? Então eu vou ficar pequenininho e a gente vai sair aí para teoria. Associações não tem muito o que falar, tá? Eu vou só apontar alguns elementos importantes. É um assunto muito frequente nas provas. Existem vários modos de resolver esse tipo de questão, de fato tem, tá? Mas o que eu vou fazer, o método que eu vou usar é o método que a gente vai colocar todos os personagens, então vai ter os nomes das pessoas geralmente, e eu vou colocar as características para todos eles em todas as linhas. Então, se eu falo que um é professor, um é engenheiro e um é médico, eu vou escrever professor, engenheiro e médico para os três, nas 3 linhas. Tá? E uma vez que você identificar uma característica, Bruno é médico, então você vai fazer um retângulo no médico, vai eliminar as outras opções na linha e vai eliminar as outras opções, as opções na coluna. Por quê? Se ele é médico, ele não pode ter as outras funções. Se ele é médico, os outros personagens não podem ter essa função. Então, durante a resolução do exercício, eu sempre vou frisar isso. Identificou uma característica? Risca na linha, risca na coluna as outras opções, porque a resposta explode na sua cara. Ela explode, tá? Beleza. Atentar para o que a questão diz sem dizer. Isso aqui é o que os alunos no começo acham estranho, mas não é, tá? Vou dar um exemplo aqui. Se a questão informa que o irmão de Marcos é o mais velho e é o engenheiro, ela está dando 2 informações.
O irmão do Marcos é o mais velho e é o engenheiro. Isso está dito claramente na questão. Mas ela está dizendo uma coisa sem dizer. O que ela está dizendo sem dizer? Que o Marcos, ele não é o mais velho e ele não é o engenheiro. É o irmão dele que é. Então, ele não pode ter as características. Lembrando que em questões de associações, cada um tem uma única característica. Fechou? Então, fique com o olho muito aberto para isso, porque é aqui que geralmente as pessoas travam. É nesse ponto que a questão não anda para quem não tem esse visu aqui. É o seu caso, certo? Então, sempre atento. Se eu apontar, se eu fizer referência a alguém por meio de uma pessoa, essa pessoa não tem essas características. Fechou? Durante os exercícios, vai ficar muito mais simples. Bora lá. Alberto, Breno e Carlos têm estados civis diferentes. Um é casado, o outro é solteiro e o terceiro é viúvo. Não necessariamente nessa ordem. Além disso, um formou-se em engenharia, outro em medicina e o terceiro em administração de empresas. Não necessariamente nessa ordem. Sabendo-se que o médico é casado, o administrador é viúvo, Breno é solteiro e Alberto é viúvo, é correto afirmar que. Aqui eu vou fazer como eu gostaria, como você vai ter que fazer um dia da sua prova. As outras questões eu já vou trazer uma tabela para a gente não perder tempo tendo que escrever. Mas como a gente faz isso no dia da prova? O que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte: você vai pegar os personagens, no caso é o Alberto, o Breno e o Carlos. Vou pegar esses personagens. E agora você vai colocar as características. Quais são as características que apareceram primeiro? Um é solteiro, então vamos pôr sou, para dar uma abreviada, não tem problema, tá? Você pode abreviar. Você pode colocar, não vamos colocar na ordem, desculpa. Um é casado, então vamos pôr aqui cas, o outro é solteiro e o terceiro é viúvo. Aqui eu vou pôr então casado, solteiro, viúvo. Aqui o professor falou, você coloca as três características para um e repete em todas as linhas. Então aqui também é casado, solteiro, viúvo. Beleza, vamos fazer uma barrinha aqui para separar. E aí ele falou outra coisa. Eles têm aí umas profissões, né? São algumas formações. Um é engenheiro, o outro é médico e o terceiro é administração. Vamos pôr aqui, mesma coisa. Repetir para todos eles. Médico, ADM, engenheiro, médico e ADM. Show, né? Fez isso, você vai acertar a questão. Vamos lá. Sabendo-se que o médico é casado, a gente não consegue fazer nada com isso ainda. O administrador é viúvo, a gente não consegue fazer nada com isso. Breno é solteiro. Breno é solteiro, a gente já consegue. A gente vai vir aqui no Breno e vai marcar que o Breno ele é o solteiro. Já falou, faz um retângulozinho, fez isso. Não esquece. Tira na linha, tira na coluna. Perfeito. E o Alberto é viúvo. Vamos pegar aqui o Alberto e vou marcar que ele é viúvo. Fez isso, elimina na linha, elimina na coluna. O Carlos, puf, explodiu. O Carlos é o casado. Olha que show. Saiu tudo aqui. Beleza, agora vamos ler de novo, porque isso é muito comum em questões de raciocínio lógico com associações. Tem que ler mais uma vez o enunciado, tá? Uma coisa que eu sempre oriento é, aqui você pode fazer uma barra, porque você sabe que o que está antes dessa barra não é informação para você chegar às conclusões, só para montar a tabela. Então, quando você tiver que ler de novo, você não sai perdendo tempo lendo tudo. Lê só o que está depois da barra. Então, você é o seguinte, o médico é casado. O Carlos é o casado. Se o médico é casado, então é o Carlos que é médico. Marca o médico aqui. Tira na linha, tira na coluna. Show, médico. Agora vamos lá. O administrador é viúvo. O viúvo é o administrador. Marca o administrador aqui, ó. Tira na linha e tira na coluna. E sobrou o engenheiro aqui, ó. Acabou. Tá feita a questão. Agora vamos responder a pergunta. Alberto é o engenheiro? Não. Alberto é administrador. Tá errado. Breno é médico? Breno é engenheiro. Tá errado. Carlos é administrador? Carlos é médico. Tá errado. Breno é engenheiro? Breno é engenheiro. Certo. Vou marcar. E Carlos é engenheiro? Não. Carlos é médico e é casado. Então ele podia fazer pergunta, tipo, juntando as duas informações. Ah, o Carlos é administrador e é viúvo? Pode fazer. Ele pode juntar as duas colunas. Aqui ele foi simples, ele pediu só uma característica, sem erro. E é isso. Reforçando para você, que você vai marcar a característica
tirar na linha e tirar na coluna. Combinado? Vamos seguir para mais um exemplo. As amigas Maria, Neuza, Olga, Pilar e Rosa. Olha o drama. Olha quanta gente tem aqui. Então vamos colocar aqui, ó. Maria, Neuza, Olga, Pilar e Rosa. Nasceram nos dias 20/2 de 96, 12/3, 20/3 de 96, 12/4 de 95 e 23/4 de 96, não necessariamente nessa ordem. Aqui não vai ter jeito, eu vou ter que colocar para todas elas essas idades. Então você vai ver que mesmo essa questão que tem só uma característica, que é a data de nascimento, a gente vai resolver por esse método do professor aqui, que é sem erro. Então vamos colocar as datas, 1996, para todas elas. A próxima data vai ser 12/3 de 1995. Então a ideia do professor foi realmente fazer nesse primeiro momento na mão, que é para você ter aí visualmente como você monta essas características, né? Essa tabela aqui. Eu vou dar uma abreviada, só para a gente não perder tempo. Eu vou colocar, ao invés de 1995, eu vou pôr direto o ano final ali. O próximo vai ser 20/3 de 96. Então, 20/3 de 96. Para todas elas. Você fala, nossa, professor, mas eu vou perder muito tempo. Calma, que o tempo que você tem na prova dá para você fazer essa questão. 20/3, agora vamos pôr 12/4 de 95. Fique preocupado com o tempo, porque o tempo da prova ele contempla esse momento aqui. E realmente, para muitas questões, é onde a gente vai mais despender tempo. Mas depois o tempo vai ser compensado pela resolução certeira da questão. 23/4 de 96. Vamos colocar para todo mundo. Tem gente que coloca SN, é outro método também antigo, e tem um método que faz tipo uma batalha naval. Eu garanto para você, eu já usei todos esses métodos. Esse é o melhor, tá? Aqui o que acontece agora? Eu vou fazer aquela barrinha que eu falei, porque quando eu quiser ler de novo, eu não vou ficar perdido. Meu olho vai encontrar onde que eu preciso ir para rapidinho chegar na informação. E vamos lá. Maria e Rosa nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então, elas podem ter nascido aqui, ó, no mês... Ó, aqui eu já vou tirar o seguinte. A Maria e a Rosa, elas precisam nascer no mesmo mês. Não tem como elas nascerem no mês 2, porque mês 2 só tem um par. É 3 e 3, 4 e 4. Então, Maria e Rosa... Thor, para, Thor. Para. Tá aberta a janela aí, filhote? Fecha para mim, por favor. Fica quieto, Thor. Então, Maria e Rosa não podem ter nascido nesse mês de fevereiro. E tem que ter 2 meses de mês 2. Elas nasceram no mesmo mês. Vamos seguir. Neuza e Olga nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Então, 12/3, 12/4. Neuza e Olga também não podem nascer no mês 2. Por quê? Porque elas precisam nascer no mesmo mês, mas em anos diferentes. O que a gente descobriu? Que é a Pilar que nasceu aqui no dia 20/2. Olha que maravilha. Aí você não vai me esquecer de riscar na linha e na coluna, certo? Chegamos a essa conclusão aqui. Maria e Olga nasceram no mesmo dia, mas em meses diferentes. Aqui eu só consigo ter um par para nascer no mesmo dia. Aqui, ó, 12/3, 12/4, porque o outro é 20/3 e 23. E eu não tenho... Maria e Olga nasceram no mesmo dia, mas em meses diferentes. Então, Maria e Olga, elas têm que ter o mesmo par para nascer. Então, ou é 12/3 ou é 20/3. Ô, cacete. Maria e Olga nasceram no mesmo dia, mas em meses diferentes. Então, vamos ver aqui a Maria e a Olga. A Maria e a Olga só podem ter nascido aqui no dia 12 e no dia 12. É o mesmo dia, né? Ah, pessoal, mas e o dia 20? No dia 20 não dá, porque a Maria e a Olga já riscou aqui, ó. Elas nasceram no dia 20, então elas não podem estar com esse par aqui. Então é 12/12. Então vamos tirar aqui o 20 da Maria e vamos tirar o 20 da Olga. Vamos tirar o 23 da Maria e vamos tirar o 23 da Olga, certo? Então é 12, é 12. É esse conjunto aqui, ó, tá? Muito bem.
Pilar e Rosa nasceram também no mesmo dia, mas em meses diferentes. Isso é ótimo, porque a Pilar, eu já sei que nasceu no dia 20. Então, a Rosa tem que ter nascido também no dia 20. Então, eu vou marcar o dia 20 para ela aqui, ó. Nasceu no mesmo dia que a Pilar. Eu risco na linha e eu risco na coluna. Beleza, já estou com a data aqui. E agora eu vou ser capaz de resolver essa questão. Quer ver? Ó? Vou voltar aqui. Maria e Rosa nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Maria e Rosa nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Como a Rosa nasceu no dia 20 do 3, a Maria tem que nascer no dia 12 do 3. Viu que como ler de novo resolve? Agora ficou fácil. Tira na coluna, tira na linha. Vamos seguir. Aí vem aqui, ó. Neuza e Olga nasceram no mesmo mês, mas em anos diferentes. Neuza, a Olga, ó o que sobrou para a Olga. A Olga sobrou só o dia 12 do 4. Então, vou marcar o dia 12 do 4 para a Olga, tirando a coluna e na linha, e o 23 do 4 de 96 cai aqui para Neuza. Fechamos todas as idades, todos os nascimentos aí. E a pergunta é a amiga mais jovem. A mais jovem foi aquela que nasceu por último, né, com a data de nascimento mais baixa. Aqui eu tenho 95, 95 não pode ser, 20 do 2, 20 do 3 e 20 do 4 de 96. Ele colocou em ordem ali também decrescente, né? Não, desculpa, a gente não deu, ainda não deu em ordem nenhuma aqui. A gente que colocou, mas essa daqui, ó, 23 do 4 de 96 é quem nasceu por último, então é a mais nova. Nesse caso é a Neuza. Pode marcar a letra D aqui e acertou uma questão super tranquilo. Então, uma coisa que eu já adianto aqui, nessa parte teórica, minha cabeça quase escondendo a questão. Essa parte teórica é o seguinte, deixa eu diminuir meu tamanho aqui, peraí. Olha eu ficando mais menorzinho ainda. Ui, diminui. Então é o seguinte, o que eu vou falar para você nesse tipo de questão? É o seguinte, você só marca aquilo que você tem certeza. Se der alguma dúvida, um certo desconforto, não marca. Porque às vezes pode dar um erro. Então vai lendo com calma, não tenha pressa de sair marcando. Às vezes você vai ler muito e não vai marcar nada, acontece. Mas, uma vez que você identificar a característica que você tem certeza, pode destacar, tirar na linha e na coluna, e leia e releia quantas vezes for necessários, e vai dar certo. O professor garante, é o melhor método. Vamos seguir para mais um exemplo aqui. Ué, por que não quer ir? Vamos lá? Agora foi. Agora, como o professor falou, eu vou fazer uso aqui de uma tabelinha, para a gente ganhar um pouco de tempo, tá? 3 amigos, Leonardo, Marcelo e Nelson, marcaram o almoço na casa de cada um deles. Os amigos combinaram de cada um levar um prato salgado, dentre carne, torta e farofa, uma bebida, dentre suco, refrigerante e vinho, e uma sobremesa, dentre bolo, pudim e frutas. Não houve repetições entre o que os amigos trouxeram. Aí, beleza. Eu vou destacar aqui porque eu sei que aqui começa a dar informações de quem trouxe. Uma coisa que eu chamo atenção nessa questão é, ele não disse, em nenhum momento, não necessariamente nessa ordem. E às vezes o aluno pode achar que ele está dando a sequência com o expor os nomes. Não faça isso. Por mais que a questão não diga claramente, não necessariamente nessas ordens, não associe a ordem dos nomes com a ordem que eu apresento as características. Não tem nada a ver. Ah, professor, mas eu fiz uma questão que deu. É sorte, tá? Porque a questão não necessariamente nessa ordem também não diz que é não necessariamente fora de ordem. Beleza? Então presta atenção nisso, tá? Considere sempre que não existe a ordem entre os nomes e as características. Sempre. Então vamos lá. Leonardo trouxe frutas, quem trouxe suco trouxe também carne, Nelson trouxe farofa e não trouxe pudim, Marcelo trouxe carne. A partir dessas informações conclui-se esse cara é muito perigoso em raciocínio lógico. Você está com suas anotações aí? Está fazendo post-it? Você está fazendo o seu resuminho? Coloca o seguinte aí. Sempre tomar cuidado com a palavra necessariamente. Isso em lógica e isso em matemática. Quando eu afirmo necessariamente, o que eu concluo necessariamente? Gente, qualquer questão de matemática que a gente faz, a gente chega a uma conclusão. Qualquer questão de lógica que a gente faz, a gente chega numa conclusão. Por que eu vou reforçar essa conclusão com o necessariamente? Por que eu vou colocar esse necessariamente no enunciado? Porque provavelmente vai ter coisa que a gente não consegue concluir. Olha o que eu estou dizendo. Alguma coisa a gente não consegue concluir. Isso é importante para a lógica. Tá? Isso vai ficar claro no problema. Então vamos lá. Leonardo trouxe frutas. Então o professor colocou aqui, ó, antes, né? Coloquei os nomes, as características, todas elas, né?
o salgado, o refrigerante, né, o líquido aí, o suco, né, a bebida e a sobremesa. Aí ele falou o seguinte, o Leonardo trouxe frutas. Então a gente já veio aqui no Leonardo, vamos destacar a fruta para ele e vamos tirar na linha e vamos tirar na coluna. Show, hein? É isso aí, ó. Faz isso que não tem erro. Leonardo trouxe frutas. Quem trouxe suco, trouxe também carne. Aqui a gente não consegue fazer muita coisa nesse momento. Nelson trouxe farofa. Então vamos no Nelson aqui, ó. Ele trouxe farofa. Vou marcar a farofa para ele. Vamos tirar na linha e na coluna. Tiramos aqui, ó. E não trouxe pudim. Ó que beleza. O Nelson não trouxe pudim. Então ele trouxe o bolo. Viu que é importante riscar na linha e na coluna? Já explodiu o bolo aqui. Quando riscar o bolo aqui na coluna, saiu o pudim. Olha que maravilha. Pudim. Aí beleza. Marcelo não trouxe carne. Vamos lá no Marcelo e vamos tirar a carne do Marcelo. Se o Marcelo não trouxe carne, ele levou torta. Tira a torta aqui. Esse levou a carne. E aí, beleza. O que a gente falou? Terminamos. Vamos voltar. Leito de novo. Leonardo trouxe frutas, ok? Quem trouxe suco, trouxe também carne. Ou quem trouxe carne, trouxe suco. É um binômio aí, né? Então a gente vai pegar o Leonardo que trouxe a carne e vai falar que ele trouxe o suco. Olha que bonitinho. Marca o suco, tira na linha, tira na coluna. Nelson trouxe farofa e não trouxe pudim. Marcelo não trouxe carne. E a partir dessas informações conclui-se necessariamente que. Aí que vem a pegadinha. O que acontece aqui? A gente não conseguiu eliminar o refri e o vinho. Não teve informação para você ir lá arriscar isso. Então, esse necessariamente está apontando para esse ponto. Esse você não consegue concluir. Necessariamente, quem trouxe o refri e o vinho, muito cuidado. Então, não se agonie. Não fique preocupado se você não conseguiu fechar isso daqui, se no enunciado tiver um necessariamente. Pegou a dica? Tem necessariamente tem uma pegadinha, não consigo terminar de pôr esses valores, eu estou bonito. Tive aula com o professor Eduardo Tavares. Eu vou bagaçar essa questão agora. Vamos lá. Quem trouxe bolo, trouxe também refrigerante? Olha como ele vai focar nisso. Quem trouxe bolo, eu sei que não levou suco. Mas se levou refrigerante ou vinho, eu não necessariamente consigo concluir. Essa não pode ser. Nelson trouxe vinho e bolo. Nelson trouxe o bolo. Aqui, ó. Mas eu não consigo dizer se ele trouxe o vinho ou o refri. E olha como ele explora. Explora demais. Sem vergonha isso. Aqui, ó. Marcelo trouxe torta e refrigerante. Vamos lá. Marcelo trouxe torta. Não sei dizer. Não sei quem levou o refrigerante ou vinho. Ó, de novo, mais uma. Leonardo trouxe carne e suco. Leonardo trouxe carne e suco. Ah, professor, então não vou errar, porque vai ter lá o enunciado, a resposta, a alternativa, com alguma coisa que eu concluí com certeza? Com certeza. Então é isso. Não precisa se preocupar. Você vai lendo e na hora que der o que você marcou com o retângulozinho, você acertou. Quem trouxe torta, trouxe também vinho, de novo. Eu não sei dizer quem trouxe torta, se levou refri ou vinho. Tá errado. Percebeu como ele fez isso? Como ele pegou muito em cima dessa questão do que eu não consegui concluir? Então, se porventura acontecer na prova e você tiver o necessariamente no enunciado, isso reforça essa pegadinha. Fechou? Vou mais uma. A respeito do esporte praticado por 4 amigos, são dadas as seguintes informações. André e João não praticam tênis. Fabrício e Denis não praticam polo aquático e nem beisebol. Denis não pratica futebol e André não pratica polo aquático. Considerando que os amigos praticam esportes distintos dentre os citados, quem pratica beisebol? Fácil. Coloca o nome de todo mundo e coloca ali cada um dos esportes. Não vai ter problema. Quer ver? Vamos lá. André e João não praticam tênis. Então eu vou no André, tiro o tênis. Vou no João, tiro o tênis. Fabrício e Denis não praticam polo aquático e nem beisebol. Então vamos lá. Fabrício não pratica polo aquático. O Fabrício não pratica beisebol. E também o Denis. O Denis não pratica polo aquático e nem beisebol. Risca aqui. Por enquanto você topa arriscar, né? Denis não pratica futebol. Opa, Denis não pratica o futebol, então o Denis pratica tênis. Denis tênis. Então aqui também você tira na coluna. Tiramos na linha, tiramos na coluna. Alguma coisa apareceu? Ainda não. André não pratica polo aquático. André não pratica polo aquático. Beleza.
Vamos ler aqui, ó. Olha que bonitinho. O Fabrício eu nem tinha visto, ó. Fabrício pratica futebol. Então tirou na linha, porque aqui explodiu, porque a gente riscou a linha. Aqui sobrou para tirar também, né? Vamos riscar o futebol. O André é quem pratica o beisebol. A pessoa já pode responder? Claro, mas vamos com calma aqui. Beisebol está aqui, risco beisebol aqui, o polo está aqui, não deu conflito. Ele quer saber quem pratica o beisebol, já explodiu para você, que é o nosso querido André. Então você pode marcar a letra C e está garantido. Cai na prova, hein? Você vai acertar essa questão. Questão número 5. 3 estudantes de medicina, Ana, Betina e Cristiana, pretendem se especializar nas áreas de pneumologia, geriatria e mastologia, não necessariamente nessa ordem. Além disso, elas utilizam, cada uma, um dos seguintes meios de transporte para chegar até a faculdade: carro, metrô e ônibus. Considere que as seguintes afirmativas são verdadeiras. A estudante que pretende especializar-se em mastologia utiliza o carro para ir à faculdade. Cristiana utiliza o ônibus para ir à faculdade. E Ana pretende se especializar em geriatria. Sabendo que os estudantes desejam se especializar em áreas distintas da medicina e utilizam meios de transportes também distintos, é correto afirmar que. Então, vamos lá. Ele fala o seguinte, no primeiro momento. A estudante que pretende especializar-se em mastologia utiliza o carro para ir à faculdade. Aqui eu não consigo concluir nada. Mas aqui eu consigo. Cristiana utiliza o ônibus para ir à faculdade. Beleza? Então a Cristiana utiliza o ônibus. Então vou marcar o ônibus aqui para ela. Olha que bonito. Eu vou tirar na linha e vou tirar na coluna. Ana pretende se especializar em geriatria. Ana, ela quer a geriatria. Vou marcar a geriatria aqui para Ana. Vamos tirar na linha. Vamos tirar na coluna. E beleza. Aí você fala assim, a estudante que pretende especializar-se em mastologia utiliza o carro para ir à faculdade. Aí você fica meio travado, né? Você fala, poxa, mas e agora? Aqui é aquilo que ele diz, sem dizer. Se ele diz, quem faz mastologia vai de carro, quem não faz, não vai. Percebeu? Vou repetir de novo. Ó. Ela afirma que quem quer fazer a mastologia vai de carro. Então a mastologia tem que ficar com o carro. Então eu posso ver de duas formas. Ó. A mastologia está aqui, ó, essas duas opções. A mastologia não pode ser a primeira. Então a mastologia está aqui nessas duas. Quando eu olhar para o ladinho, quando eu fizer assim para a direita, o que eu vou ver aqui? Eu vou ver que as opções são, mastologia tem os dois, mas só tem uma opção possível para o carro. Então eu marco o carro aqui. Essa é uma visão. Mas tem outra. Se a Ana faz geriatria, a Ana não faz mastologia, certo? Se a Ana faz geriatria, não faz mastologia, ela não pode ir de carro. Então eu risco o carro aqui. Ó. Então as duas opções são válidas. Olhar para a mastologia e olhar para o lado, ver se você consegue já encaixar quem está usando o carro, só tinha essa opção de carro para ela. Ou concluir o seguinte, se a Ana faz geriatria, ela não pode usar o carro, porque quem usa o carro é quem faz mastologia. Percebeu que tem essa questão de falar sem falar? Então eu marco aqui, tiro o carro dela, explode o metrô aqui, o metrô eu risco, na linha e na coluna, sobra o carro aqui. Agora sim, quem usa o carro é quem faz mastologia, então eu vou marcar a mastologia aqui, vou tirar na linha, vou tirar na coluna e vai sobrar pneumologia aqui. Ó. Olha que bonito. Você vai adorar fazer esse tipo de questão. Você já está fã dessa questão, tenho certeza. Então agora já consegue responder essas perguntas. Vamos lá. Betina utiliza o carro para ir até a faculdade? Opa, Betina utiliza o carro. Letra A. Dá um medo quando dá a letra A. Sei como é que é. Mas já que a gente está aqui, é curso, é aula, vamos ver todas as outras. Tá certo mesmo? Betina pretende se especializar em pneumologia. Opa, quem vai fazer isso é a Cristiana. Ah, Cristiana pretende se especializar em mastologia. Não, é a Betina. Ah, Ana não utiliza o metrô para chegar até a faculdade. Ana utiliza o metrô para chegar até a faculdade. E você acertou a questão lindamente. Espero muito que você tenha gostado dessa parte teórica. Aqui eu dei os principais elementos que você precisa dominar para fazer as questões. Como eu disse, não tem muita teoria. O fato é praticar em cima de questões. Então a gente fez 5 questões aqui e como já deve ter sido explicado, aqui na plataforma sempre vai ter teoria e mais 2 aulas extras de exercícios complementares, cada aula com 5 exercícios.
para você dominar mais o assunto. Uma coisa que eu vou te falar é o seguinte: tente fazer a próxima aula com a explicação do professor, mas a segunda aula já use como revisão. Já tente fazer os exercícios sozinho. Se você conseguir fazer os exercícios, não deixe de assistir a aula, claro. Não é já eu entendi tudo. Não. Você conseguiu fazer os exercícios, você está muito bem. Mas vê se na aula eu não dei uma dica nova, não te dei algum bizu, alguma coisa que vai deixar mais rápido. Então não perca a chance de aprender. É assim que funciona. A gente vai dominar ponto a ponto e tudo, toda a aula, todo segundo que eu dedico no curso é para o teu crescimento, para a tua aprovação. Aproveite, tá? Aqui o professor não enrola, não. Aqui o que eu falo é precioso. Aqui o que eu falo tem valor. Fechou? Então, muito obrigado. Parabéns por você finalizar a nossa primeira aula e vamos com uma aprovação. Eu quero ver teu nome no Diário Oficial e eu quero ver você muito feliz com a sua conquista. Combinado? Até a próxima aula. Tchau.